Bom, agora nós vamos aprender como diferenciar as técnicas de contagem, que é a permutação, a combinação e o arranjo. Bom, veja só, a gente precisa identificar no início da questão, identificar logo na leitura, quem é o N, que é o número de elementos do conjunto, e quem é o K, que é o número de elementos da escolha. Por exemplo, se você tem 5 pessoas que vão ocupar 5 lugares, veja que eu tenho a quantidade total de elementos, N, vai ser igual a 5. E o total de elementos da escolha também vai ser 5, porque são 5 pessoas e eu vou escolher 5 lugares. Um outro exemplo também podia ser assim: imagine que tem uma comissão de 10 pessoas e eu vou escolher 2 pessoas. Veja só, existem 10 e eu vou escolher 2. O nosso N, nosso K vai ser quem? O N vai ser 10, que é o elemento total do conjunto pelo qual vai ser feita a escolha. Então o K vai ser 2. Numa final de Olimpíada de natação, aonde 8 nadadores pulam na piscina e vai sair 3 vencedores, medalha de ouro, prata e bronze. De quantas maneiras pode ser feita essa premiação? Da mesma forma, veja, o N vai ser igual a 8, que é o total de elementos do conjunto, e daqueles 8 eu vou escolher 3, então o nosso K vai ser 3. Então sempre quando você fizer uma questão onde vai usar as técnicas de contagem, que é a permutação, arranjo, combinação, você tem primeiro identificar no problema quem é o N e quem é o K. O N, o total de elementos do conjunto, e o K, os elementos da escolha. Bem, vamos agora fazer a diferença. Olha só, toda vez que você identificou o N e o K no problema, e você constatar que esse N é igual ao K, pois aí você tem uma técnica chamada de permutação. Essa técnica chamada de permutação. Essa permutação, ela pode ser com repetição ou sem repetição. Ela pode ser também uma permutação circular. Ela pode ser aí uma permutação harmônica. Então tem várias maneiras de a gente estudar especificamente essa permutação. Mas de início a gente vai dar mais ênfase às permutações com repetição e sem repetição. Veja só um exemplo. Aquele exemplo que eu coloquei agora. São 5 pessoas e eu vou escolher 5 para ocupar um Fusca, por exemplo. São 5 pessoas e eu vou escolher 5. Então, os elementos do conjunto N vai ser igual a 5. E o K também vai ser assim. Então, nós temos aí uma permutação. E essa permutação, de acordo com aquelas fórmulas que você já até fez os exercícios, a permutação ela pode ser feita com repetição de elementos ou sem repetição. Sem repetição de elementos, vai ser apenas a permutação de N, que é o fatorial de N. Então isso aqui é uma permutação sem repetição. Sem repetição de quê? Sem repetição dos elementos do conjunto, ou os elementos da escolha. E a permutação com repetição. Na permutação com repetição, que é Pn igual a alfa, beta, aqui são as repetições, vai ser igual a fatorial de N sobre o fatorial das repetições. Então nós temos aqui com repetição. Depois eu vou colocar um exemplo para a gente fazer a identificação. Então primeiramente você tem que memorizar permutação sem repetição, permutação com repetição. Nós vamos fazer alguns exemplos depois para a gente treinar essa parte aí. Mas antes vamos agora identificar quando é que eu vou saber que aquilo ali é uma combinação ou um arranjo, porque permutação já sabemos, quando o N é igual a K. Bem, veja só quando o N for maior do que o K. Quando o N for maior do que o K, aí você vai ter ou uma combinação ou um arranjo. Temos que saber diferenciá-los. Repetindo, se esse N for maior do que o K, por exemplo, dos nadadores, são 8 nadadores e eu vou escolher 3. Então, 8 é o total de elementos do conjunto, 3 é a escolha, o total de elementos da escolha. De 8, escolho 3. Como é que eu vou saber que é combinação? Bem, você pega um exemplo da escolha, fique atento ao que eu estou falando agora, você pega um exemplo da escolha. Não é pegar
dois exemplos da escolha e compará-los. Você vai pegar apenas um exemplo da escolha. E depois vai trocar a ordem dos elementos dessa escolha. Então veja, se mudar a ordem dos elementos de K, que é da escolha, e o grupo ficar igual, então você tem uma combinação. Então as palavras-chave que vai fazer você diferenciar isso, exatamente, ó, mudou a ordem, se ficar igual. Mudou a ordem, ficou igual, é combinação. Agora, se mudar a ordem dos elementos de K e o grupo ficar diferente, aí é arranjo. Repetindo, se mudar a ordem dos elementos da escolha ficar diferente, é arranjo. Se mudar a ordem dos elementos da escolha ficar igual, é combinação. Memorize essa informação que é essencialmente. E se a gente constatar que é uma combinação, então combinação de N escolhe K, vai ser fatorial de N sobre fatorial de K, dividido pelo fatorial de N menos K. Então está aqui a fórmula que calcula a combinação. E o arranjo? O arranjo de N escolhe K. O arranjo de N escolhe K é fatorial de N sobre fatorial de N menos K. Aí a formulazinha do arranjo, que é fatorial de N sobre N menos K. Lembrando que, quando você constatar que a questão é de arranjo, então você use mesmo o princípio fundamental da contagem, que é aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. O princípio fundamental da contagem é melhor ser identificado, sendo que ali a gente vai usar sempre os elementos são distintos. Bem, agora nós vamos para alguns exemplos. Nós temos a fórmula da combinação e temos a fórmula do arranjo. Nós vamos usar, se na efeito de cálculo, o princípio fundamental da contagem e vamos para o exemplo. Então, de flecha. Bom, então veja só. Nós temos, vamos pegar um exemplo primeiro de permutação. Primeiro exemplo, eu tenho a palavra Delon. E quero saber quantos anagramas tem a palavra Delon. Bem, essa palavra, ela tem 5 letras diferentes. E anagrama é qualquer palavra com sentido ou sem sentido usando essas letras, essas 5 letras. Então, nesse caso aqui da palavra Delon, eu tenho N igual a 5 e minha escolha também vai ser 5. E eu detecto dessa forma que o N é igual a K, então eu tenho uma permutação. Essa permutação é com repetição ou sem repetição? Veja que não existe nenhum elemento repetido, então é sem repetição. Então é apenas permutação de 5, que é o fatorial de 5. E o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que nós encontramos aí a permutação de 5 igual a 120. Quer dizer que essa palavra, ela possui 120 anagramas diferentes. Vamos ver agora um exemplo da palavra Piripiri, cidade do Piauí. Piripiri, quantos anagramas tem a palavra Piripiri? Veja que nesse caso, se eu vou fazer anagramas com essa palavra, eu tenho novamente o N igual a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o K também igual a 8. Constado novamente, como N é igual a K, nós temos aí uma permutação. Mas veja então que é uma permutação, mas os elementos, existem elementos repetidos, são 4 I's, 2 P's e 2 R's. Então é uma permutação com repetição. A permutação com repetição vai ser permutar as 8 letras, sendo 4 I's, 2 P's e 2 R's. Então o cálculo seria 8 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. E aí nós vamos fazer o cálculo. Eu vou decompor 8 até chegar no 4. Então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo eu coloco 4 fatorial, 2 e 2 são os fatoriais de 2 e de 2. Corta, fatorial de 4, fatorial de 4. Aqui 2 vezes 2 é 4, portanto, por 4 vale 1 e por 4 vale 2. E multiplica agora esses valores que sobraram. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 10 dá
420. Então quer dizer que a palavra piripiri tem 420 anagramas diferentes. Veja então, exemplos agora, vamos falar sobre a combinação e o arranjo. Então veja. Bom, agora com permutação. Veja o seguinte exemplo. Combinação, desculpa. No exemplo 3, nós vamos ter o quê? No exemplo 3, nós teremos, um exemplo comum seria os nadadores, né? São 8 nadadores que vão ganhar 3 medalhas. 8 nadadores e 3 medalhas. Eu quero saber de quantas maneiras pode ser feita essa premiação. Veja. Primeiramente, a gente já sabe que o N é 8, informação que o N é 8 e que o K é igual a 3. Como N é maior do que o 3, como N é maior do que o K, nós sabemos que não é permutação. Mas aí, para saber se é combinação ou arranjo, a gente pega um exemplo desse K. Ou seja, se tem 8 nadadores, pega 3 nadadores quaisquer. Vou pegar o nadador do A, o B e o C. E aí eu pego um exemplo, não são 2 exemplos, é apenas um exemplo, e troca a ordem deles. Viu? Ó, aqui vai ganhar a medalha de ouro, esse aqui de prata, esse aqui de bronze. Aí eu vou trocar de posição. Veja, trocando de posição, aqui fica B, C e A. Veja que agora quem está ganhando a medalha de ouro é o B, quem está me dando de prata é o C, quem está me dando de bronze é o A. Então, os grupos, eles ficaram com a natureza diferente, eles estão diferentes, os grupos. Então, nós temos então um arranjo de 8, escolhe 3. Eu disse a vocês que, quando vou detectar que é arranjo, você não precisa usar a fórmula, você pode usar o princípio fundamental da contagem. Que é exatamente o que? Você pega, coloca 1, 2, 3. Aqui vai ser as possibilidades da medalha de ouro, aqui da medalha de prata e aqui da medalha de bronze. Aqui tem quantas possibilidades? Tem 8. São 8 possibilidades para ganhar a medalha de ouro. Ganhou a medalha de ouro, agora sobraram 7 possibilidades. Ganhou a de prata, agora sobraram 6 possibilidades. Faz a aplicação e você tem a resposta. Se você usar a fórmula, você teria um arranjo de 8 fatorial com 3 fatorial. Desculpa. 8 fatorial com 8 menos 3 fatorial. Que ficaria 8 fatorial, aqui 8 menos 3, 5 fatorial. A gente vai decompor o 8 até chegar no 5. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Corta com 5 fatorial e sobra, novamente, 8 vezes 7 vezes 6. Quer dizer que é preferível que, ao invés de você fazer esse processo, você faça apenas o princípio fundamental da contagem. Mas só irá fazer dessa forma, mais prática, se você for constatar, que isso aqui é um arranjo. E mais uma vez, para verificar o que é arranjo, peguei 3 nadadores quaisquer, digamos que esse ganhou medalha de ouro, esse prata, esse bronze. Se eu trocar de posição, muda, fica diferente a natureza do grupo. Quem está ganhando de ouro agora é o B, prata é o C e bronze é o A. Se ficou diferente o grupo, então é arranjo. Vamos ver agora um exemplo que seria de combinação. Um exemplo de combinação seria o mais comum. Vamos colocar aqui uma circunferência, onde nessa circunferência existem 8 pontos. E aí eu tenho o ponto A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. E eu quero desenhar aqui dentro triângulos. Bom, se eu quero desenhar triângulos, vamos identificar quem é o N e quem é o K. Porque eu quero saber quantos triângulos eu posso desenhar ali dentro. Quantos triângulos pode ser desenhado. Então, vejam que o N aqui é o total de pontos, que é 8. E o K é a minha escolha. A minha escolha é encontrar triângulos. Cada triângulo tem 3 pontos. Então, os elementos da escolha são 3. Já sei que o N é maior do que o K, portanto, ou é combinação ou é arranjo. Como é que a gente vai saber?
Pega um exemplo da escolha, o triângulo ACF, e troca de posição agora, ou seja, o triângulo CFA. O triângulo ACF e o triângulo CFA não são iguais? São triângulos iguais. Então veja que eu troquei de posição, troquei a ordem dos elementos da escolha e ele continuou igual. Então isso aqui é uma combinação de 8, escolhe 3. E a combinação vai ser como se fosse um arranjo dividido pela permutação da escolha. Anteriormente como fosse isso. Então seria 8 fatorial, 3 fatorial e a diferença 8 menos 3 fatorial. Aqui seria 8 fatorial, aqui 3 fatorial e aqui 5 fatorial. Continuando a conta, seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, 3 vezes 2, vezes 5 fatorial. Corta o 5 fatorial, 3 vezes 2 é 6, corta com 6, 7 vezes 8, 56, ou seja, a gente poderia fazer 56 triângulos, desenhar 56 triângulos ali dentro. Bom, então nesse exemplo nós precisamos treinar bastante. Tem vários formatos de questões que precisam ser treinados. Então, espero que você treine bastante para dominar isso. Um abraço a vocês e até a próxima.